Há um sinal que quase ninguém percebe, de que você pode estar cometendo um erro toda semana sem saber. E o mais surpreendente, esse sinal não aparece quando você peca, ele aparece quando você reza. Eu vou mostrar esse sinal no final desse vídeo. Não pule para o final. O que eu vou compartilhar antes é o que vai fazer você entender o que esse sinal significa. Agora deixa eu te perguntar uma coisa direta. Você vai à missa todo domingo. Você reza o terço. Você acende vela, faz novena, conhece as orações de cor. E mesmo assim, no fundo, tem uma pergunta que você não consegue calar. Por que parece que Deus está longe? Eu me chamo Padre Jonas, cresci em Lagoa Formosa, no Triângulo Mineiro, e fui ordenado padre depois de entender que não havia outro caminho para mim. Antes de ir para o seminário, passei anos vendo de perto o que a fé faz com as pessoas. Vi fé que transforma e vi fé que paralisa. E aprendi a diferença, em grande parte, com a minha avó Zélia. Dona Zélia era do interior mesmo, de mãos calejadas de trabalho e de terço. Uma manhã de domingo, quando eu era menino, ela sentou na beira da cama antes de ir à missa e ficou quieta, só quieta, com o terço nas mãos, sem rezar, sem mover os lábios. Eu me aproximei e perguntei: Vovó, a senhora não está rezando? Ela me olhou com aquela calma dela e disse: Tô conversando, meu filho. Reza, sem conversa não chega lá. Eu levei anos para entender o que ela quis dizer. Hoje eu entendo. E hoje, esse entendimento é o filtro pelo qual eu passo tudo o que compartilho. Minha avó Zélia entenderia isso? Ela sentiria que alguém está falando com ela de verdade? Sempre fui cuidadoso com esse tipo de assunto. Não gosto de misturar espiritualidade com sensacionalismo. Mas o que vou compartilhar aqui não é opinião minha. É o que os maiores santos e teólogos da Igreja documentaram ao longo de séculos e que, por alguma razão, ninguém está dizendo em voz alta. Nesse vídeo, eu vou te fazer 3 revelações. A primeira vai te surpreender. A segunda pode te incomodar, porque vai falar de algo que pessoas muito devotas fazem sem perceber. E a terceira, que eu prometi no começo, é a mais importante de todas. Não pule nenhuma. A terceira só faz sentido completo depois das 2 primeiras. Antes de eu te mostrar esses pecados, e eu preciso que você ouça isso com calma, porque pode mudar muita coisa, deixa eu te pedir uma coisa pequena. Se você chegou até esse vídeo, é porque algo dentro de você já sabia que havia algo importante aqui. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo, que não tem medo de falar o que precisa ser falado, se inscreva agora no canal. É gratuito, e cada inscrição me diz que esse trabalho vale a pena continuar. E se já nos primeiros minutos algo tocou você, deixa um like. É a sua forma simples de dizer: Padre, continue. Mas agora, antes que eu vá para a primeira revelação, preciso que você entenda o mecanismo por trás de tudo isso. Santa Faustina Kowalska, mística polonesa canonizada por São João Paulo II no ano 2000, registrou no Diário da Misericórdia Divina que Jesus lhe disse que a alma que se confessa frequentemente não apenas recebe perdão, ela recebe força. E a alma que evita a confissão não perde apenas a graça, ela perde o hábito de se enxergar. Essa frase me acompanha há anos. Não é sobre culpa, é sobre visão. É sobre a capacidade de enxergar o que está acontecendo dentro de você. Pensa comigo numa janela. Uma janela que vai acumulando poeira ao longo dos anos. A luz continua entrando. A casa é boa, os móveis são bons, nada de grave aconteceu. Mas a luz que entra vai diminuindo, aos poucos, sem que ninguém perceba o momento exato em que ficou escuro. É assim que funciona uma consciência que não é examinada, não apaga de uma vez.
vai escurecendo. E agora eu quero te apresentar alguém. Dona Conceição Ferreira dos Santos tem 71 anos, é viúva há 8 e mora em Carmo do Paranaíba, aqui em Minas. Todo domingo, ela vai à igreja matriz de Nossa Senhora do Carmo e senta na quarta fileira do lado direito. Era o banco dela e do marido desde que casaram, em 1978. Ela reza o terço às 6 da manhã, antes de fazer o café, com um terço de madeira que ganhou da mãe quando tinha 16 anos. O terço tem uma conta quebrada que ela jamais mandou consertar. Ela diz que a imperfeição faz parte. Dona Conceição mandou missas por intenção dos filhos, fez novena de Santo Antônio para o casamento da filha, rezou pela conversão do neto que parou de ir à missa. Cada intenção rezada com fidelidade, nenhuma com resultado visível. Numa conversa depois da missa, ela me disse: Padre, eu faço tudo certo, por que parece que Deus está longe? Essa pergunta ficou comigo, e foi tentando responder a ela que eu preparei esse vídeo. A primeira revelação eu chamo de o pecado que parece pequeno, mas fecha a porta da graça. A doutrina católica distingue pecado mortal de pecado venial. Todo mundo sabe isso. Mas o que poucos entendem é o que acontece com o pecado venial quando ele é cultivado deliberadamente, repetido sem arrependimento e nunca levado à confissão ao longo de anos. Ele vai endurecendo a consciência, não de uma vez, vai devagar, como a poeira na janela. Santo Afonso Maria de Ligório, doutor da Igreja e fundador dos Redentoristas no século XVIII, escreveu no tratado Práticas de Amor a Jesus Cristo que a tibieza espiritual, a mornidão, é mais perigosa que o pecado grave. Porque o pecado grave choca a consciência e leva ao arrependimento. A tibieza adormece a consciência sem que a pessoa perceba que está se afastando de Deus. O problema não é a gravidade de um ato isolado, é a habitualidade não examinada. Pensa assim: você convida alguém muito importante para jantar na sua casa. Você caprichou na comida, comprou flores, arrumou a sala, mas a mesa está com migalhas de dias anteriores. Você viu as migalhas, sabia que estavam lá, mas achou que não eram tão graves. O convite foi feito com amor, a comida ficou boa, mas a mesa estava suja porque você escolheu não limpar. Não é a falta de amor que está em questão, é a escolha de não se examinar. Uma paroquiana de 71 anos que ia à missa todos os domingos há 40 anos me revelou na confissão que nunca havia mencionado o rancor que sentia da cunhada. Nunca. Quando eu perguntei há quanto tempo carregava aquilo, ela ficou quieta e calculou. 23 anos. Esta semana, antes de dormir, faça o seguinte: pega um papel, divide em 3 colunas: rancores, orgulhos e pensamentos que você não repetiria em voz alta na frente do padre. Preenche cada uma honestamente, não para se condenar, para finalmente ver o que está lá. Os itens que se repetem há mais de 6 meses precisam ser levados à confissão. Não espere a próxima festa de guarda. Vá numa tarde de semana, sem pressa, sem fila. Agora, eu sei o que você está pensando. Padre, isso não é pecado mortal. Por que eu precisaria confessar? Porque a confissão não existe apenas para os pecados mortais. Ela existe para renovar a consciência, para que o coração não se acostume com o que deveria incomodá-lo. A Igreja não apenas permite a confissão frequente de pecados veniais, ela recomenda. Exatamente porque o hábito de se examinar é o que mantém a consciência viva. Dona Conceição, quando eu expliquei isso a ela, ficou quieta por um momento. Depois disse: Padre, eu acho que aprendi que confissão é para coisa grande. E eu respondi: aprendi a mesma coisa quando era criança. E depois descobri que a coisa grande
muitas vezes começa no que a gente chama de pequeno. Mas a segunda revelação é onde as coisas ficam mais sérias. Eu chamo a segunda revelação de a devoção que substitui o encontro. Esta é a revelação mais desconcertante e a mais necessária. Há um padrão que eu encontro repetidamente em pessoas muito devotas. Elas usam a prática religiosa como substituto para a conversão interior. Vão à missa, rezam o terço, fazem novenas. E ao mesmo tempo nunca examinam a consciência, nunca perdoam de verdade, nunca questionam se a relação com Deus é real ou apenas habitual. A devoção, nesse caso, funciona como anestesia espiritual. Ela dá a sensação de proximidade com Deus sem a exigência de conversão que a proximidade real exigiria. Eu sei que você pode querer fechar esse vídeo agora, e é exatamente por isso que você precisa continuar. Pensa numa pessoa que manda mensagem para o filho todo dia sem falhar. Bom dia, boa noite, uma oração, uma foto de santinho. Mas existe uma briga antiga entre eles que nunca foi resolvida. A frequência das mensagens cria a ilusão de que o relacionamento está bem, mas o problema central nunca foi tocado. Santa Teresa de Ávila, doutora da Igreja e reformadora do Carmelo no século XVI, escreveu no capítulo 31 de O Caminho da Perfeição que há pessoas que rezam muitos anos e nunca aprendem a orar. Porque rezar sem autoconhecimento é construir uma casa sem fundação. Parece sólida por fora, mas não sustenta peso nenhum quando a crise chega. Uma mulher de 69 anos chegou a mim dizendo que rezava o terço há 40 anos, mas sentia que Deus estava distante. Conversando, descobri que ela nunca havia se confessado de um episódio de desonestidade com uma herança familiar, algo que acontecera 30 anos antes. Ela havia pedido perdão mentalmente, mas nunca levado ao sacramento. A devoção intensa era, em parte, uma forma inconsciente de compensar o que ela sabia que estava pendente. Antes da próxima comunhão, não da próxima missa, da próxima comunhão, faça esta pergunta a si mesma. Há algo que eu sei que está pendente entre mim e Deus e que eu nunca trouxe ao sacramento? Se a resposta for sim, adie a comunhão até a confissão. Isso não é rigorismo, é respeito pelo que você está recebendo. E vai surpreendê-la o quanto a comunhão muda quando você chega a ela depois de uma confissão honesta. Mas, padre, eu rezo há décadas. Não posso estar errada em tudo isso. Você não está errada, você está incompleta. Há uma diferença enorme. A devoção que você construiu é real e tem valor. O que esse vídeo está propondo não é abandoná-la, é completá-la com o sacramento que ela sempre pediu que viesse junto. Eu quero voltar a Dona Conceição por um momento. Quando eu compartilhei a Revelação 2 com ela, ela ficou em silêncio por um tempo longo. Depois disse baixinho: Padre, eu acho que eu estava usando a reza para não ter que sentir o que eu precisava sentir. Aquela frase me ficou, porque era honesta demais para ser inventada. Nada do que eu disse até aqui é culpa sua. Você fez o que aprendeu, com a fé que tinha. O problema não é você ser má, é que ninguém lhe disse o que eu estou dizendo agora. E ainda dá tempo. Agora chegamos ao que eu prometi no início. A terceira revelação eu chamo de o sacrilégio silencioso que ninguém fala, mas quase todos cometem. Antes de te explicar o mecanismo, eu preciso que você preste atenção em 5 sinais. Esses sinais não aparecem quando você peca. Eles aparecem quando você reza e quando você comunga. O primeiro sinal: você vai à missa regularmente, mas faz mais de 6 meses sem se confessar e sente que está tudo bem. Não há inquietação, não há urgência. A confissão virou algo que você fará quando precisar de verdade. O segundo sinal:
Quando você examina a consciência antes da missa, você pensa, não fiz nada grave, e então comunga. Sem considerar pecados veniais habituais, sem considerar situações pendentes que você reconhece, mas não nomeou. O terceiro sinal: você já deixou de ir à comunhão uma ou duas vezes porque se sentiu pesada por dentro, mas depois voltou a comungar sem ter ido à confissão, apenas porque o peso passou. O quarto sinal: você sente que a confissão é para quando fizer algo muito sério e genuinamente não consegue se lembrar da última vez que foi. E o quinto sinal, o que eu prometi no início do vídeo, o mais sutil de todos. Você sente uma leve inquietação depois de comungar, algo que você aprendeu a chamar de distração ou cansaço, mas que no fundo é a consciência tentando dizer que algo não está certo, e você aprendeu a ignorar essa voz. Quanto mais você a ignora, mais fraca ela fica. Esse é o sinal que aparece quando você reza, não quando você peca. Esse é o sinal de que a sua consciência ainda está viva e ainda está tentando ser ouvida. Se você se reconheceu em 3 ou mais desses sinais, essa revelação é diretamente para você. O Código de Direito Canônico, no Cânon 916, estabelece que quem tem consciência de pecado grave não deve receber a comunhão sem antes recorrer à confissão sacramental. Mas há um equívoco que se difundiu silenciosamente nas últimas décadas. A ideia de que basta fazer um ato de contrição antes da missa para receber a comunhão dignamente, mesmo estando em estado de pecado mortal. Isso é teologicamente incorreto em situações normais. São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 29, escreveu que quem come e bebe o corpo do Senhor sem discernimento, come e bebe a própria condenação. São João Paulo II, na encíclica Ecclesia de Eucaristia, de 2003, retomou esse ensinamento dizendo que a Eucaristia é dom demais para ser recebida com indiferença e que o acesso frequente ao sacramento da reconciliação é parte integrante de uma vida eucarística autêntica. O ato de contrição é lindo e tem valor real, mas ele foi dado à Igreja como recurso de emergência, para quem está prestes a morrer sem acesso ao Padre, para situações extraordinárias. Quando a confissão está ao alcance, e no Brasil, há paróquias com confissão todos os dias. Usá-lo como substituto permanente é como ter um remédio de emergência no bolso e tomar ele todo dia no lugar do remédio prescrito. A emergência vira rotina, e a rotina embota. Agora as 5 instruções práticas. Essas 5 ações, se você as fizer, vão mudar a sua relação com a missa e com a comunhão. Primeira instrução. Esta semana, antes de dormir, pegue o papel das 3 colunas que eu pedi na Revelação 1 e acrescente uma 4ª coluna. Escreva: coisas que eu nunca confessei, porque achei que não precisava, ou que o padre não precisava saber. Não precisa ser longa, mas precisa ser honesta. Segunda instrução, e essa vai contra o que a maioria faz. Na próxima missa, se você não foi à confissão há mais de 6 meses, não vá à comunhão. Fique sentada, deixe a fila passar. Isso não é punição. É o gesto mais honesto que você pode fazer com o que está recebendo. E surpreenderá você o quanto esse gesto muda a sua presença naquela missa. Terceira instrução. Marque uma confissão nos próximos 15 dias. Não a próxima que aparecer por acaso, uma que você agenda com intenção. Procure um horário de semana sem fila grande. Leve o papel que você escreveu. Não precisa ler palavra por palavra, mas a presença dele na sua mão vai mudar o que você diz quando abrir a boca.
Quarta instrução: depois da confissão, na primeira comunhão que você receber, pare por 2 minutos no banco antes de sair, sem rezar um rosário inteiro, sem pegar o celular. Só fique em silêncio com o que você recebeu. Preste atenção no que você sente. Não analise, só sinta. Esse silêncio de 2 minutos vai lhe dizer mais sobre o que estava faltando do que qualquer explicação. Quinta instrução, a mais difícil e a mais transformadora: perdoe. Não em geral. Perdoe alguém específico, pelo nome, a quem você nunca perdoou de verdade. Não precisa ligar para essa pessoa, não precisa dizer nada a ela, mas em algum momento desta semana, em voz baixa, diga o nome e diga: eu te perdoo. Diga isso para Deus, não para a pessoa, porque o rancor que você carrega não prejudica quem te fez mal. Ele fica dentro de você, e ele ocupa o espaço onde a graça deveria estar. Quando você faz isso, você não está desistindo da dor que você sentiu. Você está fazendo o que o amor de Deus faz o tempo todo, escolhendo a liberdade em vez do peso. Dona Conceição marcou uma confissão na semana seguinte ao dia em que conversamos. A confissão durou 18 minutos, a mais longa da sua vida adulta. Ela saiu da igreja e ficou sentada no banco do jardim por alguns minutos antes de ir embora. Quando a filha perguntou como tinha sido, ela respondeu: foi como tirar um sapato que estava apertado há tanto tempo que eu nem sabia mais que estava com dor. Às vezes a gente se acostuma tanto com o peso que esquece que existe leveza. E quando a leveza volta, ela não chega como barulho, ela chega como silêncio. Esse é o caminho que Dona Conceição encontrou. E ela tinha 71 anos quando encontrou. Nunca é tarde para o encontro que sempre estava disponível. Se a história de Dona Conceição tocou você, se aquela frase dela, o sapato apertado há tanto tempo que ela nem sabia mais que estava com dor, fez sentido para sua vida, então esse canal tem mais mensagens assim esperando por você. Se inscreva agora, para que o próximo vídeo chegue até você no momento certo. E se você conhece alguém que vai à missa todo domingo e está carregando esse mesmo peso sem saber, compartilhe esse vídeo com ela. Às vezes, o maior ato de caridade é passar adiante o que nos libertou. Um like me diz que esse conteúdo chegou onde precisava chegar. E agora, antes de encerrar, eu quero rezar com você. Nossa Senhora Aparecida, Mãe encontrada às margens do Rio Paraíba, Rainha e Padroeira do Brasil, olha hoje para cada pessoa que está aqui comigo nesse momento. Olha para aquela que vai à missa todo domingo com fidelidade e que nunca perdeu o hábito da reza, mesmo quando a vida pesou. Olha para aquela que está carregando um peso que não sabe mais nomear, que sente que Deus está longe e que não entende por quê. Mãe Aparecida, intercede por cada uma delas diante do seu Filho. Pede a Jesus que a misericórdia dele chegue antes do julgamento que elas fazem de si mesmas. Que o Espírito Santo abra os olhos delas para o que está pendente, com suavidade, sem terror, com a mesma luz que entra pela janela de manhã cedo. E que o sacramento da confissão, que parecia pesado, seja vivido por elas como o que é, a porta que Deus deixou aberta porque sabia que a gente ia precisar de uma porta. Que cada comunhão que receberem daqui para frente seja uma comunhão limpa, honesta, vivida com o coração que se examinou e que se entregou. E que essa leveza, a leveza de Dona Conceição no banco do jardim, chegue para cada uma delas no momento certo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus te abençoe, que Nossa Senhora te cubra com o manto dela e que você durma essa noite um pouco mais leve do que estava antes de começar esse vídeo.